A gente teve, assim, uma tramitação longa de projetos de lei de proteção de dados, o que teve um aspecto positivo. E um dos aspectos positivos é que a nossa lei brasileira ficou muito parecida com a GDPR europeia, que entrou em vigor em maio desse ano. E a lei fala o seguinte, olha, você tem que proteger dados pessoais, você tem que tratar os dados pessoais com carinho, né? E se eu vou coletar esses dados e vou tratar esses dados, eu tenho que ter uma certa disciplina para isso. A lei define o que é privacidade e a lei define as bases legais em que você, empresa, pode coletar informações para que você possa ter uma base legal para coleta e tratamento daquelas informações. Então isso traz, obviamente, para os conselhos uma preocupação importante, né? Como eu falei, é uma nova dinâmica na questão de gestão de dados, e isso pode se transformar, obviamente, em processos importantes, tanto da autoridade quando ela for criada, né? Só lembrando que a autoridade de proteção de dados ela não foi criada ainda, foi um dos vetos do Temer por conta de uma falha no processo legislativo, mas ela será criada, então nós teremos enforcement da lei, e ainda que a gente não tenha uma autoridade separada, a gente terá, já temos o Ministério Público, associações de consumidor. À medida que há um vazamento, há um ataque cibernético, há qualquer movimentação em relação a isso, o regulador já levanta a mão. Aliás, ele já está levantando a mão antecipadamente. Mas quando a gente fala no quesito de segurança que tem um alto custo realmente para as empresas estarem em compliance, muitas vezes o conselho não vê isso como um investimento necessário para a empresa e sim como um custo. A área, né, do conselho acaba não entendendo a dependência que a empresa tem frente à tecnologia. Essa é a realidade, gente. Então, um conselheiro, muitos não entendem de aspectos básicos de atuação da própria empresa, inclusive de aspectos financeiros. Os conselhos, em geral, têm agendas muito mais reativas do que prospectivas. Primeiro, ele precisa ter um mapa do risco. Ou seja, a relação entre aí a própria legislação, quem é processador, quem é controlador, operador da informação, em que papel a gente se situa. Muitas vezes o próprio conselho, enfim, não entende muito bem, né? Você é um prestador de serviço, mas o que eu faço? Eu recebo um dado de um cliente, processo, armazeno, não armazeno. Esse detalhe, essa filigrana nem sempre está no radar, no entendimento. A partir do momento que isso vem a falhar, consequentemente, vai haver danos frente a perdas de receita ou custos relacionados a um incidente a ser mitigado. E é só quando isso ocorre que, justamente, muitas vezes o conselho passa a solicitar uma obrigação, uma cobrança maior da área de tecnologia frente à melhoria. Se o board e o conselho não fez o papel de proteger e entender onde estavam os riscos, obviamente houve uma negligência. E é isso que a gente está precisando fazer com que as empresas entendam aqui também. O que a gente tem percebido nos últimos 3 anos é que não é só o ataque cibernético. Nós temos, por exemplo, casos de modelos de negócio que foram construídos sem o cuidado de proteção de dados e que se desdobrou em um vazamento de informações importante. Ou o uso indevido de informações pessoais sem que as pessoas cuja informação estava sendo usada sabiam que estava sendo usada. O jurídico tem que ter o respaldo de quais necessidades processuais a serem implementadas e documentadas dentro da empresa para evidenciar frente ao órgão regulador. E o financeiro, obviamente, precisa entender qual que é o desembolso necessário a ser feito frente a isso e qual que é a implicância de não ter isso feito. Já não é uma coisa que impacta uma esfera só da empresa, em si como um todo.